14, o irmão Acácio encontrou. Ele diz: tudo que façais para Deus, façais sem murmuração e sem contendas. Se o cargo que a gente tem, a minha função de servo, a minha obrigação, o meu departamento, está gerando em mim murmuração, ou está gerando em mim contendas entre a igreja, melhor é você não exercer a função, ficar apenas como membro da igreja. Porque para recebermos a bênção de Deus, nós precisamos trabalhar na obra do Senhor com essas duas qualidades: sem murmurações e sem contenda entre os irmãos. Temos que aprender a desenvolver a obra com parcialidade, com companheirismo, com sentimento de servo, não com autoritarismo, não com arrogância, não com superioridade, jamais, mas com ombro amigo, com companheirismo, com sentimento de compreensão uns para com os outros. Para quê? Para que o nome de Cristo seja glorificado. Irmão, olha, o nome de Cristo só é glorificado nas boas coisas. Nas más coisas não é glorificado. Se você vai fazer uma festa e logo no início da festa deu 1 milhão de briga, a pessoa saiu zangada, chutando a porta, não vem mais, se aborreceu, pode parar tudo, viu, irmão? Viu? Vai para o joelho orar, tá certo? Para depois tu recomeçar de novo, que tem alguma coisa fora do lugar. Pastor, mas o diabo também pode trazer sobre a pessoa, sobre uma obra de Deus, uma tentação. Mas se é uma tentação, Deus logo dá um escape para aquela tentação acerca da sua obra. Mas se é um erro pessoal do líder, por falta de colocação de palavra, por falta de planejamento, por improvisamento daquele trabalho, aquele trabalho gerou dificuldade, o certo é você parar e recomeçar tudo de novo. E o significado da palavra servo no grego é aquela palavra que eu falei, reteretas, que quer dizer remador das galés dos navios, que ajudava o navio a navegar pelos mares. Não só na mudança, viu? Mas também nas tempestades. O pastor ele precisa contar com pessoas da igreja. Que tem gente que na hora que a tempestade chega, todo mundo vira as costas para o líder e deixa ele sozinho remando contra a maré. Isso não é igreja. Isso não é ter entendimento do que é a obra. Na hora da tempestade, que a maré começa a remar contra o navio, todos nós devemos o quê? Nos ombrearmos para que a gente possa alcançar o destino desejado por Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, Paulo no capítulo 4, 1 Coríntios, ele vai dar uma lição para os líderes, principalmente para nós, os ministros de Cristo. A outra palavra que Paulo usa é a palavra mordomia, que quer dizer despenseiro. Mordomo era aquela pessoa que assumia o governo de uma casa, de um barão, de um grande senhor, e tudo que entrava na casa pela despensa e saía pertencia à responsabilidade do mordomo. O mordomo não pode ser irresponsável. O mordomo não pode ser um homem sem palavra. O mordomo não pode ser infiel.
casa. O mordomo, ele tem que ser alguém que tem um senso de responsabilidade. E a maior missão de um mordomo é fazer com que a casa do seu senhor funcione e ande bem em harmonia. Pastor, quem é o mordomo da igreja? É o pastor. Quem é o mordomo do centro de oração? É a dirigente do centro de oração. Primeira, segunda e terceira. Quem é o mordomo do vocal de jovem, da coordenação? É o coordenador de jovens. Primeiro, segundo e terceiro. Quem é o mordomo do departamento de criança? É a líder do departamento de criança. Quem é o mordomo da EBD? É o superintendente da EBD com os professores. É uma responsabilidade. José, por exemplo, é um homem fiel. Ele assumiu a liderança da casa de Potifar. Vocês sabem disso. A chave da despensa, ele ficava de pendurada no cós da calça de José. A farinha de trigo, o feijão, o arroz, a carne de jabá que entrava lá na despensa, viu, irmão? O vitamina, o café, o açúcar, o leite, tudo passava pela mão dele. Então ele precisa, ou o mordomo precisa ser um homem responsável. Vou fazer uma aplicação. Por exemplo, o dono de casa, o pai de família, ele é o mordomo da sua família. A mãe, ela é o mordomo da sua família. Tem que ter responsabilidade. É impossível entrar água na casa do Joséil, na casa do Marcos Augusto, na casa do Fernando, sem ele saber o que está entrando ou está saindo. Se você não sabe o que entra na sua casa e nem o que sai, você está sendo um mordomo displicente e também relaxado. Então o mordomo é aquele que tem responsabilidade, é o chefe, é o que comanda. O pastor, ele comanda a igreja. Se a igreja prospera, o pastor o quê? É honrado. Ora, o pastor assumiu, a igreja se equilibrou. Mas se a igreja fracassa, também quem leva pau na cabecinha, quem é? É o pastor também, relaxado. Ele não dá conta, ele não sabe coordenar, ele não sabe. Tem milhões de obreiros hoje, pastor, que não tem consciência da responsabilidade que tem. Porque tem gente que hoje ele trabalha numa função só pelo dinheiro. E a maior qualidade de quem é chamado por Deus, viu? Não é o dinheiro que ele ganha, não é o salário que ele recebe da igreja. Não, a maior qualidade de quem é chamado é o amor que ele dispensa sobre as almas e o cuidado especial sobre a igreja de Deus. Como o meu pastor deixando uma igreja relaxada, suja, quebrada. Ora, se o cara não cuida bem da casa de Deus, ele vai cuidar bem da vida dos crentes. Eu estou lutando para essa porta chegar, porque toda vez que eu chego aqui, dia de quarta-feira de manhã, na assistência que eu dou, tem um gato saindo daqui de dentro. Ele mora aqui dentro dessa igreja. E ele já morava aqui 8 anos, com essa igreja sendo sem porta. Esse tapete aqui era o vaso dele. O milho, a cartilha de milho de gato que tinha, irmão, isso é um crime, isso é um pecado para um líder. E até os crentes deixar que a casa de Deus aconteça um negócio desse. Cada um de nós vai levar um pouquinho dessa culpa do que aconteceu. Cada um de nós. A não ser que eu esteja ficando doido e não saiba o que é cuidar da casa de Deus. Porque na hora da culpa a gente quer encontrar um bode expiatório, né? A culpa era eu sair do local porque o coordenador não me visitou. Aí tem alguém. Eu me afastei da igreja porque o pastor pisou no meu pé. Ô rapaz, foi sem querer. Me perdoa. Foi sem querer. Eu pisei sem querer. Oh meu Deus. Pastor não deve ter ego levantado.
ministração falando sobre Deus e Mamon. Não sei se vocês conhecem essa passagem que Cristo diz: não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou Mamon. Mamon é um Deus. Mamon é o Deus do dinheiro. Mamon é o Deus das ocupações da nossa vida. Quando tu vê um crente dizer para o pastor ou para um líder, dizer: olha, eu estou procurando tempo para ir à igreja, pode pregar o caixãozinho dele e colocar a cruz, viu, na cabeceira lá da porta, viu, irmão? Pode fazer a coroa de flor e cortar a mortalha dele, porque daqui um dia ele morre com esse sentimento que ele tem. Como é que se pode procurar tempo para alguém que é o dono do tempo? Rapaz, eu estou trabalhando tanto porque eu não estou tendo tempo de me congregar. Tu tá dominado por Mamon, meu filho. Mamon está te dominando. Mamon está te ganhando, está te dominando. Ele é um Deus. O dinheiro é um Deus, irmão. Por trás do dinheiro, da ganância, por trás do afã de enricar, você está sendo dominado por um espírito de avareza. Hoje se confirmou na minha vida um pensamento que eu já tinha, e de vez em quando eu sou até repreendido, porque eu disse: é melhor ser pobre no mundo do que ser rico. Porque eu acho que a promessa que Deus fez para rico não foi boa. Ele disse, o que ele disse? É mais fácil um camelo passar no fundo do que um rico entrar no reino. Irmão, isso é promessa ruim, né, meu filho? E hoje a missionária que está lendo a escritura, ela está no livro, um livro lá, acho que é de Números, Deuteronômio, que Deus entrega para os ricos uma sentença. Quem era rico na nação de Israel, quem é rico na igreja e vê o seu irmão pobre não ajuda, ele comete pecado. Está lá dizendo: se tu vê o teu irmão pobre e tu rico e abastado, tu vê teu irmão passando fome, necessidade, e não tem coragem de abençoá-lo, tu está cometendo pecado. Mamon está te dominando. Oh, coisa pesada. Hoje a igreja é cheia de gente rica avarenta. A desigualdade financeira dentro da nossa igreja é muito grande. Nós não, nós aqui nós somos praticamente iguais. Quem tem um carrinho tem, um carrinho velho melhor do que o outro, uma casinha. Aqui não tem ninguém rico que tenha dinheiro guardado. Tem gente que parece que tem dinheiro, mas não tem. Só parece. Mas dinheiro não tem. Mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem gente rico. Gente rico de quem vai cair com dinheiro. Vê o seu irmão morrendo, sem casa para morar e sem nada para comer, mas não tem coragem de dar nem uma cesta básica. Ainda diz que é cristão. Tu está longe de ser crente, meu filho. Tu está distante demais. Vai ler Bíblia, vai orar, tu vai descobrir o que é servir a Deus. Servir a Deus. Então o líder, o obreiro, o mordomo de Deus é o que administra, é o que toma conta, é o que faz com zelo, com amor, com cuidado, com carinho, é o que ora, é o que paga preço. O mordomo, viu? É o último que se levanta de manhã, não é, mordomo? É o primeiro. Mordomo é 3 horas da madrugada, para lascar a lenha, para acender o fogo, para quando o patrão levantar, já está o cuscuz feito, a massa pisada no pilão, o café passado, a farofa da carne seca, para os trabalhadores e para o serviço. Ele tem que estar, nem que seja cochilando na porta do refeitório. Mas o mordomo é o primeiro que deita. Não, ele é o último. Depois que todo mundo faz a bagunça, ele vai limpar tudo para amanhecer limpo.
Isso fala de quê, irmão? De dedicação, de zelo, de cuidado, irmão, de obrigações, de cumprimento de responsabilidade. Vou encerrar porque isso aqui rende demais. Está vindo palavra na minha cabeça constantemente. Mas eu vou encerrar com essa daqui para a igreja mesmo. No dia que a gente fazer um café da manhã, um almoço, que você estiver na fila para botar o café e você não for o último da fila, se lembre que tem alguém depois de você. Que às vezes a gente vai fazer o café da manhã na igreja, a gente distribui os papéis para os irmãos, né? Aí o irmão traz um bolinho desse tamanho, do tamanho de uma tampa de garrafa. Aí ele traz papagaio, periquito, viu, irmão? Irmão, todo tipo de gente. Aquele bolinho não dá nem de botar no buraquinho do dente de uma família que ele trouxe. Mas aí quando ele vai na frente com um prato, ele enche o prato como coisa que não tivesse mais ninguém atrás para botar. Faça isso. Coloque aquele pedacinho no seu prato que você vai comer, não para levar para casa. Que tem que não, mas deixa eu levar. Se ele quisesse comer, ele tinha vindo para o trabalho que foi realizado. Nem mulher e nem homem não é ético levar nada para casa. Para quem ficou em casa e não quis ir para o trabalho. A não ser que seja um caso de doença. Lá em Números de Deuteronômio, quando é feito a festa do tabernáculo, só participa das iguarias da festa quem está presente. Cara, ó, ele traz um bolinho do tamanho de uma tampa de garrafa, traz um monte de gente, e ainda, quando ele sai lá no final da mesa, ele está com um prato dessa altura de coisa. Ali ele vai comer 3 pedaços, vai meter para debaixo da cortina o prato, e já vai para o rabo da fila pegando outro prato. Vai encher mais. Ei, seja coerente. Eu não sei se vocês já perceberam. Todo evento que tem aqui na igreja, eu já participei. Eu sempre sou o